Então nós vamos estabelecer aqui algumas datas, né? Nós já vamos passar algumas datas e estabelecer de que forma que se dará esse retorno. Lembrando, né, a nossa comunidade, que o retorno das nossas unidades de educação infantil e das escolas não vai ser como era nesse primeiro momento, em 2019, período que antecedeu a pandemia. É importante ressaltar que a pandemia trouxe inúmeras mudanças, né? Ainda ela está presente no nosso meio. Nós temos algumas restrições sanitárias instituídas pelo governo do Estado e pelo governo federal a serem seguidas, que nós não poderemos abrir mão, né? Mas a gente busca fazer o melhor, estabelecer a melhor logística do retorno, amparado naquilo que é discutido aqui em toda a região. Então o DAEL não está criando nem uma regra específica para esse retorno, nós estamos aqui amparados, né, pelo que está sendo discutido em toda a nossa região. Algumas datas, né, elas estão no nosso cronograma, que é o 1º de fevereiro e o dia 10 de fevereiro. O 1º de fevereiro a gente estabelece aí o retorno das crianças de 4 anos até o 9º ano do ensino fundamental. E no dia 10 de fevereiro, então, né, as crianças, os bebês de 0 a 3 anos nas nossas unidades de educação infantil. Então eu vou passar a palavra para a professora Marineuza, e ela, em linhas gerais, vai estar explicando, e nós vamos estar aqui fazendo um bate-papo de no máximo 10 minutos, esclarecendo esses principais pontos aí para toda a nossa comunidade. Boa tarde, Marineuza. Boa tarde, prefeito. Boa tarde para toda a comunidade que nos acompanha. Então, o prefeito falou inicialmente sobre todas as questões sanitárias que vão regrar esse nosso retorno. O calendário letivo da rede municipal, aprovado pelo Conselho Municipal de Educação, então, prevê esse retorno para 1º de fevereiro, estudantes de 4 anos até o 9º ano do ensino fundamental. E de acordo com o que a gente relatou, então, as restrições, as regras sanitárias, esse retorno ele acontecerá de modo alternado. O que quer dizer? Nós teremos grupos de estudantes para respeitar o que a legislação hoje nos coloca, que é a capacidade máxima de 50% do atendimento de cada turma e a garantia do distanciamento de 1,5 metro, né, de diâmetro de distância entre os estudantes no espaço da sala de aula e os demais espaços. Então, para esse trabalho todo acontecer e o retorno das crianças garantido com total segurança, na semana de 25 a 29 de janeiro, as direções das escolas municipais, das instituições de educação infantil, estarão fazendo todo esse processo, organizando essa logística de formação das turmas e organização com as famílias para que esse escalonamento, na verdade, esse processo de alternância, né, dos grupos, ele ocorra da melhor forma e organizado como deve ser para que a segurança seja garantida. Professora Marineuza, então só para a gente esclarecer aqui, do dia 25 ao dia 29 de janeiro, então todos os profissionais da educação estarão retornando, né, e recebendo treinamento para lidar com toda essa nova situação. E a própria direção da unidade vai estar fazendo contato com as famílias, né, para ver de que forma que vai ser. A gente conversava há pouco, né, nós temos aqui uma regra sanitária estabelecida, e não é só em Indaial nem em Santa Catarina, é em todo o Brasil, né, da possibilidade de apenas 50% da capacidade dos alunos. Por quê? Nós vai ter que ser feito distanciamento, né, de todas as crianças, não vai poder ter aglomeração, enfim, né, vai mudar toda a logística. E de que forma que vai funcionar, então, esse rodízio, né, para respeitar esses 50% da capacidade dos alunos nas unidades de educação e nas escolas? Então, prefeito, é exatamente isso. O decreto estadual 1003, de 14 de dezembro do ano passado, ele tornou a educação como prioridade, como, né, serviço essencial também, daí a garantia do nosso retorno, mas todas as diretrizes sanitárias impostas até então, elas permanecem e têm que ser garantidas. Desse modo, para voltar, né, efetivamente para a sala de aula, atendimento presencial, precisamos respeitar essa capacidade máxima, como já foi mencionado, garantir o distanciamento. Então, o diretor da escola, né, e toda a equipe diretiva, na verdade, organizando com as famílias. Acho importante também reforçar, prefeito, que é uma opção da família, o retorno ao ensino presencial. Certo. Essa é uma informação importante, pessoal.
Os pais, né, eles uma opção de mandar o seu filho para as unidades de educação e para as escolas. Nesse momento, não existe a obrigatoriedade, como existia em 2019. Então, vai ser optativo aos pais e responsáveis pelos alunos que frequentam a rede pública municipal. Exatamente. Enquanto estamos, né, nesse movimento de vacinação, que deve se iniciar em breve, enfim todo o trabalho, né, em relação à saúde pública no Estado, no país, no município, a gente vai precisar seguir com esse direcionamento e então a gente vai precisar organizar esses grupos de trabalho. Né, professora Marineuza, só para a gente também esclarecer com relação à capacidade, né, dos 50% dos alunos. Então, vai ter semana que um grupo de alunos vai poder frequentar o ensino presencial e o outro vai ter que aguardar para a semana seguinte. Vai haver uma espécie de rodízio. Isso se estende tanto para as unidades de educação infantil como também para as escolas, né? Para toda a educação pública municipal e também para as outras redes, porque a gente precisa garantir o distanciamento, como eu disse. Então, o que acontece, prefeito? O planejamento, ele acontece, é o mesmo planejamento para o estudante que está em casa, desenvolvendo, né, com os seus familiares ali, enfim, e para quem está acompanhando presencialmente com o professor na escola. Uma semana ele vai ter aula presencial com o professor, na semana seguinte ele vai ter os exercícios e as aulas de forma semipresencial. Exatamente, ele conduz em casa, né, todo esse trabalho. Então a gente vai ter paralelamente o ensino presencial e o ensino à distância acontecendo também. Né? De forma concomitante. Isso também se estende às unidades de educação infantil. Então, vai ter semanas que um grupo de crianças vai ser atendida, né, ultrapassando os 50% da capacidade. Então, evidentemente, se menos de 50% dos pais optarem por mandar os seus filhos para as unidades de educação e para as escolas, né, essas crianças poderão permanecer sempre. Agora, ultrapassou esse 50% da capacidade que é estabelecido pelo governo federal, né, então vai ter que ser feito o rodízio. Então, uma semana, um grupo, na semana seguinte, outro grupo, para que a gente possa atender o maior número de crianças possíveis, né, na nossa rede de educação. É isso. Eu acho importante também colocar que, em relação a essa opção da família, né, que já tratamos então, os pais irão assinar um termo de compromisso e responsabilização se fizerem a opção de manter todo esse ensino à distância durante o ano de 2021. Porque hoje o Ministério da Educação autoriza o ensino à distância durante o ano letivo, mas a responsabilidade da família em se comprometer com todo esse trabalho, né, de ensino, de acompanhamento do estudo dos filhos. Então, eu vou estar mantendo o filho em casa, né, acompanhando os estudos à distância, mas eu também assumo esse compromisso de realizar todas as atividades propostas, de desenvolver realmente o que o professor planejou, né, para a turma do meu filho, né, para o ano em que ele está cursando. O transporte escolar, de que forma que vai funcionar? É uma das perguntas aqui da nossa comunidade. Então, o transporte escolar, ele volta também com os regramentos sanitários, como a gente diz, ele também delimita a capacidade de atendimento, os assentos que podem ser ocupados ou não, demais medidas sanitárias ali, o uso de máscara, a higienização de mãos. Na entrada do ônibus escolar, a aferição de temperatura, eu acho bastante importante reforçar. Se algum estudante apresentar, né, a temperatura igual ou superior a 38,5, não é autorizado a entrar no transporte escolar. E aí a importância dos pais acompanharem, né, essa entrada do seu filho ali no transporte e até mesmo em casa. Verificar se ele temperatura, se o filho está com alguma síndrome gripal, né? Preferencialmente levar até a escola para a gente conversar, porque na verdade a gente não vai poder entrar no ônibus, né, prefeito, com alguma dessas questões aparentes que possam indicar, né, uma contaminação pelo coronavírus e pôr em risco as outras crianças. Então, o transporte escolar vai funcionar dentro das regras sanitárias de forma normal, né? Distanciamento. Ele vai respeitar também essa alternância de grupos. Certo. Né? Uma das outras perguntas também é sobre o uso da máscara, né? Ele vai ser obrigatório no ambiente escolar. Né? Obrigatório para todas as pessoas que estarão frequentando a instituição, profissionais, familiares que adentrarem e todos os estudantes. É claro que a educação infantil, a gente tem um regramento, né? São as crianças maiores que utilizam a máscara, as menores
Até pediatria indica isso, né? Não é, o uso não é A partir de adequado. quantos anos? 2 anos. A partir dos 2 anos, então, obrigatoriamente, as crianças têm que estar com máscara nas escolas. O pessoal está perguntando as aulas das creches, quando vão voltar, então a gente já falou no início, dia 1º de fevereiro, de 4 anos até o 9º ano, todo mundo retorna, né, tendo a 50% da capacidade, e os bebês de 0 a 3 anos a partir do dia 10 de fevereiro. Com relação às crianças com dificuldade de locomoção, continua da mesma forma? Então, as crianças que demandam uma as crianças da educação especial, né? Assim como as demais, a opção da família, o retorno ao presencial ou não, caso queiram, né? Todo o trabalho que era desenvolvido até então, ele permanece, ele acontecerá dentro dessa nova dinâmica de alternância de grupos para o presencial. O pessoal está perguntando o controle do distanciamento, né? Isso vai ser feito pela direção das escolas e das unidades de educação infantil, e o próprio diretor, o professor e a coordenação estará fazendo. Né? Exatamente, prefeito. Assim, é bem importante reforçar que o segundo semestre ali de 2020 trabalhamos na elaboração dos planos municipais de contingência e os planos de contingência escolares. E é nesse documento onde a gente tem todo o regramento e toda a orientação, tanto para o profissional quanto para o estudante, como é que a gente vai proceder desde a chegada no portão da escola, para garantir que não se tenha aglomero, né, na chegada de transporte, por exemplo, aferição de temperatura, higienização de mãos já na entrada, distanciamento na sala de aula e demais espaços coletivos. A gente já vai ter os espaços demarcados na sala de aula para que não corra esse risco. A logística da alimentação escolar, ela é um pouco diferenciada também para garantir que as questões sanitárias sejam cumpridas. Com relação à chamada dos ACPs, vai ser de acordo com a necessidade, né, para a gente também esclarecer algo de perguntas aqui da comunidade. Alguma medida preventiva para os professores. Essas medidas preventivas nós vamos passar do dia 25 ao dia 29 de janeiro no treinamento, né? Isso mesmo. Então, assim, além de tudo que a gente já vem, né, debatendo em nível nacional e sabe, né, que é necessário para garantir a saúde de todos nós, essa formação que acontecerá do dia 25 ao 29, além das questões pedagógicas que serão tratadas, a gente vai fazer um estudo, debater e pôr em prática, né, tudo que os planos de contingência trazem para a garantia desse retorno seguro, tanto dos profissionais quanto dos estudantes e das suas famílias. Marineuza, tem mais alguma consideração que você acha importante? Eu acho importante, prefeito, né? O senhor iniciou sua fala colocando que não voltamos para a escola antes da pandemia, é uma nova realidade, né? Que nós vamos nos adaptar, os desafios estão aí para a gente conseguir avançar e dar conta disso tudo. Mas, assim, o papel da família vai ser muito importante, como sempre. Diálogo com o seu filho, diálogo com a escola, as orientações que nós já recebemos de modo geral. Então, é importante colocar para o filho que ele vai precisar cumprir, né, o uso da máscara, ele vai ter que ficar atento com a higienização dos seus objetos, de não compartilhar objetos, higienização das mãos e demais medidas, né? E essa nova organização, como eu disse, que vai fazer parte da nossa rotina escolar em 2021. Então, pessoal, para a gente já fechar a nossa live, aos profissionais da educação, então o retorno é dia 25 de janeiro, né, que vão receber todo o treinamento. Aos nossos pais, né, o retorno dos seus filhos, tanto para a escola como para as unidades de educação infantil, de 4 anos até o 9º ano do ensino fundamental, a gente estabeleceu como 1º de fevereiro, e os bebês da educação infantil, de 0 a 3 anos, no dia 10 de fevereiro. Então, obedecendo às regras sanitárias, 50% da capacidade, essa logística, né, essa organização vai ser passada então pela direção das unidades de educação infantil e das escolas para os pais, né, os dias que vão funcionar, e é optativo, então os pais mandarem ou não os seus filhos para as escolas e para as unidades de educação infantil. Então agradecemos, né, todos que estão nos acompanhando, e durante a semana, através de comunicação oficial, nós estaremos aí esclarecendo mais algumas dúvidas da comunidade. Lembrando, para finalizar, que nós tínhamos uma realidade da educação antes da pandemia, até o ano de 2019, né, tivemos aí todo o ano de 2020 conturbado. O ano de 2021 vai impor novos desafios. Nós vamos ter que obedecer algumas regras estabelecidas a nível nacional. Nós vamos precisar muito contar com a colaboração também de todos os pais, das famílias,
para esse entendimento, para que a gente possa atender o maior número possível de crianças, né, tanto da educação infantil como do ensino fundamental, o maior número de crianças. E também nós queremos agradecer e contar com o apoio de todos os profissionais da educação que já exerceram um importante papel durante o ano de 2020 na pandemia e que nós teremos aí um novo desafio no ano de 2021. Importante também estabelecer que não é uma regra única do município de Indaial, né? Essa regra, nós temos que obedecer algumas regras a nível nacional e estadual e aquilo que é acordado em toda a nossa região. Então, a gente estará durante a semana aí emitindo mais algumas informações oficiais com relação ao tema e qualquer dúvida estamos à disposição através da Secretaria Municipal de Educação ou na direção escolar, né, através da direção escolar aí nos bairros, enfim, das escolas e das unidades de educação infantil. Boa tarde a todos, muito obrigado, professora Marinela.